Então, pessoal, a sucessão de trapalhadas do senhor Fernando Haddad na condução do Ministério da Fazenda, as coisas que ele tem falado, os discursos atravessados que ele tem dado, aquelas explicações mal resolvidas, tudo isso tem colocado uma pulga atrás da orelha no mercado, juntamente, é claro, com todo o contexto econômico do governo Lula, todas as trapalhadas que a equipe econômica de forma geral e o próprio Molusco tem feito nos últimos tempos, de forma que o mercado financeiro inteiro está reagindo mal a isso que tem acontecido na economia brasileira, né? Por exemplo, o dólar está atingindo as suas máximas, chegando perto do pior patamar já alcançado neste governo Lula, bateu R$ 5,36, meu amigo, que doideira esse valor aqui. E o Haddad, não cansando de se enrolar com suas declarações completamente tresloucadas, vem e me aparece com essa aqui no estilo Janja, de que a MP da compensação de PIS e COFINS não vai ter impacto inflacionário na economia. É brincadeira um negócio desses, né? Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o Haddad tem falado uma série de coisas desencontradas, às vezes contraditórias, que tem causado todo um alvoroço no mercado financeiro em vários momentos ao longo desses meses, principalmente nos últimos dias de forma mais específica. Por exemplo, aqui, na sexta-feira, no dia 7, estou gravando isso aqui, na segunda, dia 10, circularam rumores, é aquela história, né? Onde há fumaça, há fogo. Então circularam rumores de que o Fernando Haddad, o próprio ministro da Fazenda, indicou que há pressão sobre os gastos relacionados à Previdência Social e que a equipe dele tem estudado alternativas para isso, só que o Lula poderia não concordar com as medidas apresentadas pelo Ministério da Fazenda aí, né? E, supostamente, de acordo com essa fala que circulou, seriam necessários cortar 40 bilhões de reais do PAC para manter as contas em dia. E caso o Lula não aceitasse esse corte, o Haddad pediria para sair. Essa é a conversa que circulou de fato, ou teria circulado aí, né? Parece que foi naquela reuniãozinha com os executivos do Santander aí. E, independentemente do teor da conversa ser este ou não, o mercado reagiu de forma muito negativa porque esse governo Lula dá margem para esse tipo de interpretação. Não é uma história inverossímil, não é uma história que não tem fundamento. Dá para acreditar e dá para acreditar bastante nesse tipo de situação aí. Por conta disso, lá naquele dia o dólar chegou a R$ 5,34. E aí o Haddad apareceu publicamente, deu uma entrevista falando que distorceram as falas dele na reunião aí, que não foi nada disso, que é uma situação completamente diferente. As falas dele foram distorcidas e, na verdade, ele não disse nada daquilo, né? Pois é, uma reunião a portas fechadas, não tem como saber exatamente o que foi falado, é a palavra dele contra a palavra de quem vazou, que provavelmente a gente não vai saber quem foi responsável por isso, mas é apenas um caso, uma situação dentre tantas outras. Inclusive, se você se recorda, por exemplo, da festa lá do PT, do aniversário do PT, alguma coisa assim, o Haddad foi desdito, foi desmentido, desautorizado naquele próprio evento por gente do PT. Então estamos falando sim de uma relação entre ministro da Fazenda e Lula com sua base de apoio mais forte, mais aguerrida dentro do PT. Não há uma relação boa, uma relação positiva entre eles. Estamos falando, obviamente, de atritos recorrentes, nos quais a maior probabilidade é a de que o Fernando Haddad seja a parte fraca, a parte perdedora dessa história. Algumas coisas que ele pontua, algumas ideias que ele defende do ponto de vista econômico,
são vistas com mais tranquilidade pelo mercado financeiro. E é o que eu sempre falo aqui no canal. Haddad não é um bom ministro da Fazenda, tá longe disso. Ele é um ministro muito ruim, incompetente de fato. Acontece que o restante do PT é muito pior do que ele, é o comunismo completo. Então, nesse mar de esquerdismo econômico que destruiria o Brasil em poucas semanas, ter um Fernando Haddad é a melhor coisa que podemos dispor neste momento. Então, algumas coisas que o Haddad levanta, alguns pontos que ele coloca, são vistos até com benevolência pelo mercado financeiro, justamente por representarem um contraponto ao tipo de coisa que nós vemos o Lula defender, nós vemos ministros mais políticos defenderem, a Gleisi Hoffmann defendeu, o Capitão Cueca e tantos outros aí. Acontece que o mercado financeiro sabe também que o Fernando Haddad não tem poder dentro do PT nem dentro do governo Lula. Ele é um cara bastante fraco, especialmente se comparado a toda essa ala mais política e, portanto, mais comunista do PT. Então, quando vaza alguma informação desencontrada dessas, a ideia que o mercado tem, a conclusão que o mercado chega é a pior possível. Se tem duas alternativas do que foi falado, uma alternativa mais ou menos e uma alternativa ruim, o mercado vai precificar a alternativa ruim porque é a tendência maior, né? E o Fernando Haddad não se ajuda, essa é a verdade. Agora, por conta daquela MP, isso aqui ele já falou foi hoje, segunda-feira, dia 10 de junho. Por conta daquela MP que muda a situação dos créditos do PIS e COFINS e que obviamente vai representar um aumento no custo para um monte de empresas, distribuidoras de combustíveis, exportadoras, o pessoal do agro, enfim, por conta dessa MP, o Haddad deu uma entrevista falando sobre, esclarecendo alguns desses pontos aí, porque o Dário Durigan, que é o segundo em comando dele, e eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal recentemente, o Dário Durigan afirmou que, na verdade, essa MP era a alternativa que o governo tinha, ou a desoneração da folha de pagamento caía, ou o PIS e COFINS tinha suas regras modificadas, o governo ia tomar dinheiro de uma forma ou de outra. E ambas as medidas e as possibilidades são inflacionárias do ponto de vista do aumento de preços, que é aquela inflação fajuta, não é a inflação real que nós entendemos, que nós compreendemos, que é o aumento da base monetária. Mas dentro dessa ideia de inflação enquanto aumento de preços, tanto o fim da desoneração da folha de pagamento, quanto a mudança nas regras do aproveitamento do crédito de PIS e COFINS vão representar um encarecimento das empresas, um aumento dos custos, de forma que isso inevitavelmente vai ser repassado para o consumidor. Não tem jeito. Mas aí o Fernando Haddad falou que não, garantiu para o pessoal, né? Falou aqui o seguinte, isso não vai representar aumento de preços. Como que não vai representar, meu amigo? As empresas vão ter que desembolsar, vão ter que gastar caixa para pagar impostos que antes elas podiam aproveitar, que elas podiam usar o crédito do PIS e do COFINS para abater. Isso não vai acontecer. Logo, as empresas vão ter que gastar dinheiro para pagar impostos. De onde que vai vir esse dinheiro? Do aumento de preços, não tem alternativa. E aí fica até feio para o Fernando Haddad afirmar uma coisa dessas. Soa como a Janja, sabe aquela história da Janja dizendo que o imposto sobre comprinhas não iria incidir sobre o consumidor, é sobre o vendedor, né? Como se o vendedor não fosse repassar isso para o último elo da cadeia produtiva, que é o consumidor, aquele que não tem condições de repassar isso para ninguém. Então soou como a Janja aqui nessa história, né? Vai ser um custo maior para as empresas, essa MP aí do PIS e do COFINS, mas não vai representar um custo para o comprador, para o consumidor, não vai ser repassado. Faça-me o favor, né? Aí por conta de tudo isso, o Haddad sendo desmoralizado pelo Lula, por gente do gabinete ministerial, por gente do PT, gente graúda no governo Lula, e o Haddad não se ajudando, falando um monte de besteiras, um monte de bobagens, coisas antieconômicas, é por conta disso que a economia brasileira vira essa montanha-russa, previsões de inflação piorando, de juros futuros piorando, e agora o dólar atingindo esse patamar absurdo. Eu vou até fazer um vídeo depois da Miriam Leitão
comentando sobre isso aqui, dando as explicações, os motivos dela para que esse cenário seja percebido, mas todos nós sabemos bem que isso aqui é culpa expressivamente do senhor Fernando Haddad e do Lula, que sequer se entendem dentro do governo, vivem batendo cabeça, que dirá conseguir realizar uma gestão eficiente, uma gestão equilibrada da questão econômica no Brasil. Então, sim, os investidores vão continuar reagindo às lambanças do Fernando Haddad, às trapalhadas dele, e a maior reação que o investidor pode fazer, especialmente o gringo, é tirar o dinheiro do Brasil, porque não dá para deixar a grana num país que não tem regras bem estabelecidas e que o ministro da Economia vive fazendo essas trapalhadas, não sabe nem o que ele defende, não sabe nem o que ele vai fazer de fato pela economia. Não tem como esperar qualquer outra coisa de um cenário de tanta incerteza assim, como o afastamento dos investimentos do Brasil, que, diga-se de passagem, estão zarpando para terras mais certas, mais seguras, porque aqui realmente não dá para investir. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!